O deputado federal General Girão, aliado do presidente Jair Bolsonaro, conclamou cidadãos e parlamentares a conjugarem esforços no sentido de limitar interferências e invasões de competência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Comentando o projeto, que foi votado em primeiro turno na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, General Girão disse: o projeto foi rejeitado, 1 voto de diferença. O que queria o projeto de lei? Aplicar um sistema de freios, já que estamos vivendo um período em que o STF, insistentemente, interfere em decisões do Executivo e do Legislativo. A Constituição é clara, não pode haver interferência de um poder sobre outro. O deputado defendeu que os parlamentares precisam se unir para defender as prerrogativas do parlamento. Temos de buscar uma alternativa para que o STF entenda de uma vez por todas que ele não é soberano. Soberano é o povo brasileiro. Ele deve respeitar aqueles que tiveram os votos do povo. É assim que funciona o sistema democrático. General Girão lamentou: o mecanismo ainda respira. O projeto de lei que visa frear o STF não foi aprovado na CCJ. Queremos dar um basta nos atropelos constitucionais do Supremo. Se não for por esse meio, será por outro. A democracia e a vontade popular são soberanas. Assista. 5 de maio, CCJ se reúne e o projeto de lei 4754 foi rejeitado. 1 voto de diferença. O que queria o projeto de lei? Queria simplesmente aplicar um sistema de freios, já que nós estamos vivendo um período onde o Supremo Tribunal Federal insistentemente interfere em decisões do Legislativo e do Executivo. Ora, a Constituição Federal é clara, não pode haver interferência de um poder sobre o outro. Tem que haver harmonia e independência. Deste jeito que está, nós precisávamos criar esse projeto de lei. Ele foi criado, foi apresentado, estudado e apresentou-se ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça e, infelizmente, não foi aprovado. Temos agora que buscar uma outra alternativa para que o Supremo Tribunal Federal entenda de uma vez por todas de que ele não é soberano. O soberano é o povo brasileiro. E ele deve respeitar aqueles que tiveram os votos do povo, que estão ocupando cargos no Executivo e ocupando cargos no Legislativo. É assim que funciona o regime democrático. É assim que funciona a regra do jogo. E eles estão toda hora querendo interferir na regra do jogo. Democracia é isso. Em prol da democracia brasileira, em prol da família, em prol de princípios cristãos. E é isto que o povo brasileiro gritou nas urnas em 2018 e agora está voltando a gritar nas ruas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E o Brasil, em 2018, escolheu. Não queremos o comunismo, não queremos o socialismo. Queremos um regime democrático feito por patriotas, por cristãos. É isto que nós estamos exigindo da mídia. Tenham um compromisso com a verdade. Vocês precisam manter o compromisso com a verdade. Senão, vocês estarão sendo fadados cada vez mais a serem esquecidos. Estamos trabalhando. Queremos um Brasil limpo de verdade. Anteriormente, a deputada federal Cristonieto expôs os motivos pelos quais crê que é emergencial uma ação legislativa e jurídica contra arbitrariedades e interferências do STF. O relatório da parlamentar no que concerne ao projeto não foi aprovado por apenas 1 voto. Assista. Hoje nós vamos falar sobre o PL 4754 de 2016, do qual eu sou relatora. Esse projeto, como temos dito incansavelmente, ele tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do STF a usurpação de competência. Então, o que significa isso? Todas as vezes que o ministro resolver invadir a esfera de competência que cabe ao legislativo, ou seja, se um ministro legislar no nosso lugar,
invadir a nossa esfera de competência, esse ministro estará sujeito ao impeachment, ou seja, será passível de impeachment. Então, meus queridos, é um projeto de máxima relevância nesse contexto. Por quê? Porque nós estamos assistindo o ativismo judicial, né? O ativismo judicial tem sido crescente nesse tempo. Eu só vou pedir licença um segundo, porque está rolando votação nominal, então eu vou ter que abrir um parênteses bem breve, inclusive cumprimentar meu amigo Sóstenes Cavalcante, que é autor da matéria, né? Quero cumprimentá-lo, deputado Sóstenes, que de forma brilhante apresentou esse projeto. Esse projeto foi protocolado por ele juntamente com outros 22 deputados federais, né? Isso no ano de 2016. Então é para ficar muito claro e rechaçar qualquer tipo de narrativa falsa de que nós estamos agora usando esse projeto para abrir uma vingança contra o Supremo. Isso é uma verdadeira falácia, né, dessa mídia absolutamente responsável. Isso é um absurdo, esse tipo de argumento, né? Eu tenho visto muito nas mídias por aí, nessa mídia marrom, eu tenho visto que eles estão ali insistentemente querendo impor essa narrativa, fazer colar, né, nos tidos bolsonaristas, que esse projeto, ele realmente abre ali um que vai causar mais animosidade entre os poderes. Gente, não tem nada disso, muito pelo contrário. Tô aqui votando, já volto para falar com vocês melhor. Mas muito pelo contrário, é um projeto mais do que necessário, que ele vai restabelecer justamente o Estado Democrático de Direito. Porque se existe um agigantamento da Suprema Corte, ou seja, se existe um poder que está se sobrepondo ao outro, é lógico que existe, portanto, né, como consequência natural, uma instabilidade. E nós estamos vivendo uma crise institucional, porque os poderes não se respeitam, principalmente o Supremo não está respeitando o espaço do parlamento. Então o objetivo central do projeto de lei, de autoria do deputado Sóstenes, que está aqui nos prestigiando nessa live, é justamente corrigir esse grave problema. Que detalhe, quando a Constituição Federal ela foi promulgada no ano de 1988, todos se preocuparam ali, a Constituinte, né, no caso, se preocupou com a contenção dos excessos, dos abusos do Executivo e do Legislativo, mas ninguém se preocupou com os excessos e as arbitrariedades que poderiam ocorrer pelo Judiciário, e nós estamos assistindo isso. Hoje em dia, o que nós vemos, fruto do ativismo judicial, é um atropelo das nossas competências. Matérias atinentes ao parlamento, ou seja, matérias que são caras ao povo, afetas mesmo ao espaço democrático do parlamento, estão sendo sequestradas, por assim dizer, né, pelo STF. Por quê? Claro, o STF ele age mediante provocação. Logo, é claro que alguém vai até o Supremo para querer, digamos assim, provocar o Supremo para fazer valer certas pautas que o povo não quer, ou seja, contra a soberania popular. E tem sim o STF uma função contra-majoritária, mas não pode ele usurpar o próprio poder do povo, que é soberano. Então isso é que nós temos que compreender. O projeto de lei 4754 de 2016, ele precisa ser aprovado de forma urgente, emergencial, porque simplesmente a nossa democracia está correndo um sério risco. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos aprovar esse projeto para servir como um remédio. Cris, esse projeto é a solução de todos os problemas? Eu tenho dito, não, mas é um primeiro pressuposto jurídico necessário para começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? É simples. O deputado Sóstenes está perguntando sobre a questão da usurpação de competência do Executivo. Deputado Sóstenes, perfeita sua colocação. O projeto originário, né, ou seja, o projeto do deputado Sóstenes com os outros amigos parlamentares, esse projeto 4754, no original, ele falava da usurpação de competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Por quê? No processo de construção com vários partidos, deputados que a gente, logicamente, a gente ouve, né, os partidos políticos se posicionando, sobretudo os parlamentares que vêm conversar conosco em privado e tudo mais, por que nós retiramos neste projeto especificamente, no nosso substitutivo, o Poder Executivo? Primeiro, porque muitos estavam dizendo que não iriam votar junto conosco se simplesmente estivesse contendo ali a palavra Poder Executivo, porque estavam querendo carimbar na gente, né, uma pecha como se esse projeto estaria ocorrendo agora só porque estamos no governo Bolsonaro. E isso é uma grande falácia, como eu tenho dito. Isso é uma aberração. Esse projeto é de 2016, há abusos de todos os lados. O Supremo invade competência do Legislativo, mas também invade o Executivo. Nós vimos aí recentemente
O ministro que simplesmente, monocraticamente, se arvorou no direito de impedir a nomeação do diretor da Polícia Federal, sendo que era competência privativa. Então é muito simples, né? Existe usurpação dos dois lados. Eu sou de pleno acordo. Eu acho que a gente tem que, de fato, conter todo e qualquer tipo de usurpação de competência. Porque os poderes, eles precisam estar irmanados, eles precisam se respeitar mutuamente. Não pode haver esse agigantamento. Porém, como a gente percebeu, estavam tentando imputar a nós esse tipo de pecha, como se fosse quase que uma vingança, né, contra o STF, eu retirei de forma proposital o Poder Executivo deste projeto, embora eu seja 100% a favor da contenção, né, do ativismo em face de qualquer poder. Então eu retirei estrategicamente com o compromisso, tá, que fique claro, com o compromisso de que, uma vez que esse projeto sendo aprovado, tá, nós enviaremos esforços para fazer outro projeto de forma mais ampla, mais abrangente, para, além de, no caso do Poder Legislativo, adentrando o Poder Executivo, também outras instâncias de poder, porque no caso ali a gente está falando do STF, mas outras instâncias também acabam acontecendo, né, ali, ativismo judicial, o STJ, TCU. Então a gente vai trabalhar em outro projeto, em outra oportunidade, justamente para contenção de qualquer tipo, tá, de ativismo judicial. Só que esse projeto, ele é de suma importância. No meu substitutivo eu fiz questão de colocar usurpação de competências do Congresso Nacional. E por que foi estratégico, meus amigos? Porque eu quero ver qual vai ser o deputado que vai se insurgir contra a sua própria prerrogativa. Eu quero ver quem vai ter a audácia de simplesmente se levantar contra o projeto que está ali para resguardar, preservar a nossa competência legislativa em face do agigantamento de outro poder, né? Então a gente não está querendo nada além do respeito, do restabelecimento da honra, da autoridade do parlamento brasileiro, já que nós fomos eleitos pelo povo, não os ministros do Supremo. Os ministros não foram eleitos democraticamente, nós fomos. Nós temos o compromisso de honrar o voto de vocês. Então cabe a nós, né, representá-los. Não cabe ao STF. Ninguém de vocês, nem eu, nem ninguém de vocês, nenhum de nós, na verdade, nós não colocamos os ministros lá. Né? Nós não votamos nos ministros do Supremo Tribunal Federal para simplesmente decidirem o futuro da nação, o que vai ser feito com essas pautas que são tão caras ao povo. O espaço democrático é o parlamento. É só por isso que eu retirei, né, o Poder Executivo nesse projeto, no meu substitutivo. Agora, reitero aqui meu compromisso de trabalhar pela contenção de todo e qualquer tipo de ativismo judicial, porque eu acho danoso para a democracia. Agora, sem dúvida nenhuma, é necessário falar também que o principal ativismo, ou melhor, o mais perigoso de todos, é o ativismo do Supremo, porque é a última instância. Então, quando Montesquieu dizia lá atrás que o poder freia o poder, ninguém se preocupou com a contenção do poder do Supremo, dando a ele praticamente, ainda que de forma implícita, poderes ilimitados. Então está na hora do parlamento reagir, está na hora de nós parlamentares darmos uma resposta, e quando eu falo resposta não significa dizer retaliação, não há uma persecução política, ideológica contra quem quer que seja, não, muito pelo contrário. O que há é a busca pelo respeito ao próprio Estado Democrático de Direito. Então já existem, também é necessário falar isso, já existem 5 causas, né, 5 hipóteses que, no caso, ensejariam o impeachment dos ministros da Suprema Corte. Estão ali especificadas no artigo 39 da Lei de Crime de Responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1950, né? Então, já existem hipóteses que, no caso, ensejam... Falhou, agora voltou. Já existem hipóteses, né, que ensejam o pedido de impeachment de ministros da Suprema Corte. A gente está fazendo a inserção, no caso, o deputado Sócrates, que é autor do projeto, né? Houve ali a inserção do inciso 6º no artigo 39, que trata dos ministros da Suprema Corte, para que usurpação de competência também fosse uma hipótese ensejadora de impeachment, ou seja,
o ministro que se arvorar no direito de invadir a esfera legislativa, esse ministro estará passível de responder por crime de responsabilidade. É isso que propõe, né, o projeto de lei 4754/2016. E é por isso que nós temos que aprová-lo, porque representa um primeiro passo em busca da contenção dos danos, por assim dizer, né, que causa o ativismo judicial. Então, não é a solução, mas é um pressuposto jurídico importante, porque a gente vai dizer o seguinte, ó, o que é usurpação de competência? A nossa competência legislativa, ela tá ali exposta no artigo 49 da nossa Constituição Federal, certo? Pois bem, então todas as vezes que houver uma violação desse dispositivo, ou seja, quando o Supremo, os ministros, eles invadirem e no caso, violarem ali a nossa competência que está exposta no artigo 49, eles estarão incorrendo no crime de responsabilidade. Esse é o objetivo central. Pelo amor de Deus, não há aqui qualquer tipo de inovação persecutória, uma vingança contra o Supremo. Hoje, na CCJ, que fique registrado, uma deputada do PSOL começou a reunião da CCJ dizendo o seguinte: isso é uma investida dos bolsonaristas contra os ministros do Supremo. A pessoa não tem o que falar, aí fica naquelas prosopopeias flácidas para acalentar bovinos. Como diria minha avó, que em linhas gerais, num bom português, conversa pra boi dormir. Porque ela está propagando fake news ao falar isso. Por uma razão muito simples. Vou reiterar, o projeto ele foi protocolado em 2016. O presidente Bolsonaro nem sonhava, né, em ser eleito presidente da República. Então é um projeto anterior ao governo Bolsonaro. Então não há que se falar aqui de investida contra quem quer que seja. E outra coisa, projetos que estão tramitando na Câmara, é lógico, passam pela CCJ. E a deputada Bia Kicis, embora ela seja da base do governo federal, ela não fez isso para apresentar nenhum tipo de resposta ou retaliação, não. Ela fez, já que o projeto de 2016 estava parado, ela quer dar andamento às pautas. E as pautas que o povo, no caso, quer que a gente dê andamento. A gente tem que estar sensível à vontade popular. O parlamentar tem que ouvir a voz do povo, que é a voz de Deus. E o povo não aguenta mais o ativismo judicial. É por isso que a deputada, claro, né, sensível à voz do povo, pautou esse projeto. Não foi para dar recado para ninguém. Na verdade, o parlamento é que precisa entender, nós, no caso parlamentares, nós temos que olhar para nossa competência na busca de preservar a nossa competência. Por isso que eu também achei estratégico colocar ali usurpação de competência do Congresso Nacional. Porque aí eu quero muito bem ouvir a justificativa de quem se insurgir contra esse projeto. Porque, na minha opinião, humildemente falando, tem ali algumas questões. Alguns, talvez, por rabo preso. Outros, por atestado de total subordinação. Porque, infelizmente, muitos ali usam a Suprema Corte como um tapetão para determinadas pautas ideológicas que o povo não quer aprovar. E por isso que o espaço democrático do parlamento é um espaço sadio, salutar, para que se debatam projetos, para que se debatam proposições legislativas, como, por exemplo, aborto, ideologia de gênero, questão das drogas. Tudo isso se debate no parlamento, não é espaço para o STF determinar aquilo que o povo não quer. Por quê? Porque o povo é majoritariamente pró-vida e pró-família. Agora também o Supremo Tribunal Federal determina até fechamento de igreja, violando o princípio, que detalhe, é cláusula pétrea, né, da liberdade religiosa. Então a gente está assistindo aí, né, um show de ativismo judicial que está na hora de parar, né? Nós precisamos frear o ativismo. E a quem cabe frear o ativismo? O parlamento. O parlamento precisa revigorar sua estatura moral votando e aprovando esse projeto. Então, o que eu quero comunicar a vocês? Primeiro, falar da importância desse projeto, né, da sua natureza, para o momento conjuntural do país, independente de governo, como eu disse, porque o ativismo judicial, ele acontece há muitos anos, é uma questão histórica. Para quem tem curiosidade, o meu relatório está disponível para quem quiser ver, já é público, né? Então, podem dar uma olhadinha lá. Eu fiz uma digressão histórica sobre algumas decisões de cunho ativista que foram proferidas pela Suprema Corte. Então seria interessante, quem quiser, quem tiver disponibilidade, ou melhor, quem tiver interesse, curiosidade, recorrer ali ao meu relatório, que de fato, né, eu fiz questão de esmiuçar isso, para demonstrar esse caráter histórico. Então, independente de espectro ideológico, independente de fato de governo, de quem estava no poder à época, não se trata de quem estava no executivo
executivo. Ali se trata de uma matéria realmente temática. Certos conteúdos são afetos ao parlamento brasileiro discutir e não ao Supremo Tribunal Federal. E o projeto do deputado Sóstenes, que está aqui nos prestigiando, o projeto dele visa corrigir esse perigoso precedente que foi aberto lá atrás, desde a promulgação de 88 na Constituição Federal. Porque quando a Constituição ela foi promulgada, ninguém se preocupou com esse, eu diria, essa sobreposição, esse absolutismo que poderia vir, né, da Suprema Corte, já que é a última instância. E detalhe, eles interpretam princípios, né? Eles fazem a interpretação extensiva para além do sentido objetivo da Constituição Federal. E isso é algo grave, porque pode causar uma instabilidade. Quando o legislador ele elabora uma lei, no meu caso, por exemplo, eu vou elaborar uma lei, é minha competência legislativa, tipicamente falando. Ou seja, a função típica de legislar compete ao parlamento, não é ao Supremo. O Supremo ele tem, entre aspas, uma função atípica de legislar somente quando ele está tratando ali, por exemplo, do seu regimento interno. Aí sim, o próprio executivo, quando, por exemplo, propõe uma medida provisória, existe uma função atípica de legislar. É simples. Agora, tipicamente falando, essa competência é do poder legislativo. Legislar compete ao legislativo. Ao executivo cabe o quê? Cabe ser o administrador, né, cuidar, né, da administração pública, ser, entre aspas, um gestor, né, cuidar dessa administração. Agora, executar, né, também, claro, executivo serve para executar também as leis, lógico. E o judiciário? O judiciário julga. Então ele vai olhar a lei e vai, no caso, aplicá-la ao caso concreto. Agora, o que não dá para acontecer é o que nós estamos assistindo, que é um determinado magistrado entender um determinado princípio de forma diversa do outro, causando uma esquizofrenia jurídica, uma instabilidade, uma insegurança jurídica tamanha. Isso é que não dá para acontecer. Por isso que a gente fala de show de ativismo judicial. Porque, infelizmente, um mesmo princípio está sendo interpretado de forma acho que tá falhando um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que aqui deu uma leve travada. Não sei se é por conta da bateria. Me sinalizem aí se vocês estiverem me ouvindo bem, porque eu acho que tava oscilando um pouco, queridos. Tá falhando. Deixa eu ajeitar aqui. Só um minutinho, gente. Falha técnica. Pera aí um minutinho, está travando. Vamos ajeitar isso aqui. Voltou, né? Beleza, eu vou botar pra carregar, porque talvez seja isso, né? Não tá... Acho que tá acabando a bateria. E além da internet que oscila, né, tem esse detalhe. Aqui, vai ficar escuro, mas fazer o quê? Faz parte. Deixa eu comprar ainda tô querendo comprar aquele negócio de luz, né? De iluminação, pra facilitar os vídeos. Tô pra comprar isso também. Bem, agora espero melhorar. Então, amigos, o que eu quero dizer? Que muitas vezes os próprios ministros, eles interpretam conforme o grau, né, de que eles entendam aquele determinado princípio. O que eu quero dizer com isso? O grau de subjetivismo. Então existe, né, um subjetivismo enorme ao proferir determinadas decisões. E decisões essas que são ativas. Essa internet tá uma benção, meu Deus do céu. Eu fiz questão de hoje demonstrar para vocês, ou seja, veicular, né, no meu Instagram um vídeo, né, em que o ministro Barroso, ele não deixa margem para dúvida. Ele demonstra, ele até se vangloria das decisões ativistas que ele tomou. Ele até fala, por exemplo, da ADO 26, que criminalizou a homofobia. Decisão essa ativista, porque nem lei tem para homofobia. Porque o parlamento, né, o espaço democrático para decidir, definir esse tipo de conduta, o parlamento não se omitiu. Simplesmente, em respeito à vontade popular, esse projeto não passou. O PLC 122, por exemplo, não foi adiante, em respeito à soberania popular. O Supremo Tribunal Federal, para quê? Para fazer valer goela abaixo da população aquilo que a população não quer. Nas decisões, estou abrindo a porta para ver se melhora a internet.
Então, gente, é isso aí. Essas coisas de trabalho, só um parênteses, né? Essas coisas de trabalhar, no caso, virtualmente, regime de home office é bom por um lado, que assim, eu fico mais perto do meu filho, por ter esse lado positivo, mas o lado negativo bom, eu espero que a internet não me boicote dessa vez. Voltando. Então, é isso. Então, a gente tem que buscar leis objetivas. Nós precisamos buscar essa seletividade. Por exemplo, a homofobia, né? Existe na Constituição Federal, né, o combate a qualquer tipo de discriminação, a qualquer tipo de violência. Aí fizeram lá, criaram um tipo penal sem lei, ferindo o próprio princípio da anterioridade da lei penal, que é uma cláusula pétrea, né, diga-se de passagem, e criaram lá esse tipo penal homofobia. Mas o que é homofobia? Não tem nenhum conceito. Então esse grau, eu vou repetir, de subjetivismo traz um caos jurídico. E é isso que tem que parar. Por isso a necessidade de nós aprovarmos esse tipo de matéria. Por isso que é fundamental a aprovação. É necessário, mais do que necessário, a aprovação desse projeto, né? No caso da DO 26, da homofobia, que eu citei, vejamos, sofrem realmente violência? Não. Não, se for assim, daqui a pouco vai ter que ter um de criminalização da heterofobia, né? Então é aquilo, não dá pra se ter ali uma seletividade, certo? Uma seletividade na forma das condutas na própria aplicação da lei. A lei vale para todos e ponto final. A Constituição já fala sobre isso muito bem, ali ao dizer, né, que obviamente. Agora, os bebês no ventre materno estão ali desguarnecidos muitas vezes, porque buscam ali, né, a legitimação do aborto. Só que o aborto é crime no Brasil e vai continuar sendo, se depender de nós, tá? Então, eu estou citando somente alguns exemplos de ativismo judicial. Poderia citar inúmeros outros. Daí a necessidade, daí o motivo pelo qual nós precisamos votar e aprovar o PL 4754 de 2016. Em relação ao status dele, esse projeto em 2016 ele foi protocolado. Em 2019 nós tivemos uma ampla discussão no âmbito da CCJ, de forma bastante democrática, sadia. Houve o encerramento da discussão a despeito de toda a obstrução que enfrentou a votação e a aprovação da matéria. Hoje não foi possível, pedido, né, a inversão de pauta, infelizmente não foi possível. Travou, tá travando um pouquinho, né? Enfim, hoje não foi possível, infelizmente, a sua apreciação, a apreciação do nosso item ali, que era o item, só que segue o rito do sistema, né? E infelizmente o nosso item foi jogado lá pro final, pro 8º item. Então, amanhã nós procederemos novamente com pedido de, e se Deus quiser, aprovado. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Perdão, né, por ter travado tantas vezes. E eu deixei a porta aberta aqui, né, para ver se a internet oscilava menos. Mas infelizmente agora, não sei por que razão, a internet está travando muito. E é isso, mas eu espero que pelo menos o recado tenha sido passado, né? Por favor, contamos com a mobilização de todos, o engajamento de vocês nas redes sociais, demonstrando essa importância da aprovação do PL 4754. Pressione os deputados, né, da CCJ, os membros titulares e o suplente, para que votem a favor desse tão importante projeto que visa corrigir, né, esse perigoso precedente e mais, esse perigoso caso que existe, que é do ativismo judicial. Nós precisamos conter esses malefícios, esses danos, né, que são muitas vezes propagados por conta do ativismo judicial. Então contamos com vocês, tá? Amanhã, conforme for, eu de repente faço a transmissão. Agora está um pouquinho prejudicada em razão da minha internet, que resolveu oscilar bastante, como eu fui informada aqui, até mesmo por vocês que estão falando comigo. Eu acho que vai ser melhor fazer o seguinte: amanhã, quando, se Deus quiser, eu espero, né, ter uma boa notícia para vocês, dizendo que nós aprovamos o projeto, mas estamos trabalhando para isso, né? Então eu só queria mesmo dizer que amanhã, conforme for, nós faremos outra live para poder falar um pouquinho sobre o dia, de como é que vai ser na CCJ, tá bem? É isso, e amanhã sim eu respondo as perguntas. Não vi se tem alguma pergunta. Amigos, que Deus abençoe, muito obrigada por todo o apoio. Por favor, conto com as orações de vocês.